aquelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando novamente mais um Flamengo Cast, episódio de número 40 e alguma coisa que eu já perdi as contas. Eu sou o Matheus Gonzaga e seja na terra, seja no mar, seja no basquete, seja no futebol, o Flamengo é o maior de todos. Fala, nação rubro-negra, Simeone aqui, trazendo para vocês o maior conteúdo desse Brasil. Esse ano no NBB, o maior reforço vai ser o técnico, irmão. O cara foi campeão com o Paulistano, campeão com o Mengão. Salve, nação, estamos de volta aí. Vamos falar sobre o NBB, onde o Flamengo não ganha, já tem aí 2 temporadas seguidas. Ainda perdemos o técnico, agora rumo ao caminho das vitórias. E segue também o Inflamados lá no YouTube. Saudações, galera do mal. Aqui quem fala é o Nick Marques. E achou que o primeiro Flamengo Cast depois da Copa ia ser sobre o futebol do Flamengo? Achou errado, otário. É, exatamente isso, meus amigos. Voltamos depois desse longo período de Copa do Mundo. Falamos pra caramba de Copa do Mundo aqui no podcast. Mas agora nós voltamos para falar de NBB, Novo Basquete Brasil, esporte que é pra mim, eu acho que é o segundo maior esporte do Flamengo, né? Que é onde o Flamengo esporte de macho alto. A hegemonia do Flamengo é incrível. O Flamengo aí é o maior campeão do Novo Basquete Brasil. E, porém, nos últimos 2 temporadas, como disse o Lucas, não fomos campeões. Mas vamos voltar e para discutir exatamente isso, o que podemos fazer, todas as análises, né, dessa última temporada e o que esperar para a próxima. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Meus amigos, estamos de volta no Momento Fala que eu te escuto. Que saudade que eu tava de fazer esse momento, meus amigos. Eu voltei, agora é pra ficar, porque aqui ninguém vai contratar. O quê? Falei nada. Ninguém vai contratar. É verdade. Aqui não. Da Vidala que nem nos meios que é a casa da Vidala ele não aparece pra gravar podcast. É muita vontade de não soltar notas oficiais. Muita vontade de não ele soltar. É pago pra participar de um momento, ele não participa do momento que ele é pago. É uma incompetência inacreditável. É tudo vontade de não soltar notas oficiais de retratação. Ou notícias polêmicas. Pois é. E aí, meus amigos, voltamos aí depois desse período de Copa. Desse período aí, né? Que passamos pela Copa do Mundo, período de altos e baixos, de tristezas e alegrias que vivemos durante essa Copa. Eu tava com saudade dessa abertura. Eu tava com saudade dessa abertura que tocou no início do programa. Essa abertura aí eu tava com saudade. Verdade. Elas pegaram essa direita. As novidades do Flamengo são nenhuma. A gente veio aqui pra dizer que não existe novidade, tá, galera? Podem voltar às suas atividades normais. O Flamengo não contratou ninguém até agora. Quer dizer, desde o último e-mail que a gente fez, o Flamengo contratou o Uribe. Não vamos esquecer. Que já tinha contratado há algum tempo já. Mas há especulações, a gente vai ignorar as grandes especulações do maior jogador da base do time que ele vai vir, que é do esporte. A gente não vai ignorar. Gabriel, não, brincadeira. O Simone, deixa eu te perguntar um negócio, Simone. Agora completa-se 14 janelas seguidas que o Vitinho é especulado no Flamengo. Seria o Vitinho o novo Nilmar? Caralho. Com certeza. Nicolas, você está completamente certo. Mas é complicado, né? Vitinho toda vez. Daqui a pouco vai especular, daqui a pouco mexe. É que nem Podolski, cara tweet, novo né? Riquelme. Vitinho é o novo Riquelme, tá ligado? Riquelme toda janela era do Flamengo. E era o Conca também, mas o Conca quando veio... Era melhor não ter que deu. Exatamente. Veio acabou não chegando, né? E lembrar o pessoal que o Flamengo é líder do campeonato, o Flamengo joga hoje com o Santos, né, na Vila Belmiro. Eu ia no jogo, não vou, né? Financeiro pesou, segue, não posso ir no jogo hoje. Na verdade, estávamos pensando assim, já que pausa pra Copa, vamos fazer e-mail só quando o Flamengo não ser mais líder, mas aí talvez a gente não grave e-mail nunca mais. Acabar o ano, E só ano que vem é complicado.
É a melhor parte desse programa, vamos falar a verdade. E aí a gente... E aconteceu o quê? Que a gente saiu da Copa líder e voltou líder. Olha que engraçado. Esse negócio de Copa do Mundo, só pra né, dar um gostinho pro pessoal torcer com esperança em alguma coisa. Lembrar, galera, que esse podcast aqui sobre a NBB que estamos gravando, que você está escutando nossas belas vozes, ele será gravado com 2 participações especiais, né? O Vegeta, que grava com a gente de vez em quando, ele não pôde, mandar um salve pra ele, que deve provavelmente ouvir esse podcast. E o Max, galera, o Max do canal do Papa. O Max, ele passou por uma cirurgia grave esses dias, foi internado, 2 cirurgias na verdade, então infelizmente ele tava doido pra gravar esse podcast, a gente tinha combinado há meses, infelizmente ele não pôde questão disso, então tá se recuperando, tá melhorando, graças a Deus. Então o pessoal aí que for um pouco mais religioso, um pouco mais na fé, dá uma orada por ele, mas graças a Deus tá tudo bem. Tudo bem, sigam eles nas redes sociais, enfim, só procurar lá no YouTube, tem lá os 3 flamenguistas, né, enfim, segue lá. Exatamente. Ele que vamos pra cima. Pois é. Bom, a gente não tem nenhuma novidade no time do Flamengo para falar para vocês, mas temos para lembrar para vocês que passou um tempo aí sem ouvir os momentos de e-mails e o Fala Que Eu Te Escuto, para lembrar das nossas redes sociais, Simeone, onde as pessoas podem nos ouvir nas redes sociais. Nos ouvir não, nos ver, né? Nos encontrar nas redes sociais. Vocês podem seguir no Instagram, você pode seguir no Twitter, no Facebook. Facebook, claro, é facebook.com/FlamengoCast. E no Instagram e no Twitter é só procurar @FlamengoCast, tu vai achar. Um dia ainda teremos a verificaçãozinha, aquele likezinho ali, se Deus quiser. O Nike quadrado, um dia estaremos lá. Mas tudo depende de você. Dá pra ter, porque a gente é preguiçoso mesmo, galera. Mas é tranquilo. É verdade. Não quer essa burocracia pra gente agora. Deixa quieto. Deixa quieto. Não pode esquecer também do grupo do Facebook, Torcida Flamengoca, que você pode muito bem lembrado. Também, onde também o nosso amigo Thiago do Flacast Saudações Rubro-Negra também está sempre postando seus podcasts lá. Quando sai o programa sobre a rodada, você pode dar uma ouvida deles também lá. E também no YouTube, né, Simone? A gente está fazendo lá. Voltamos com as nossas lives sobre Flamengo aos domingos, sempre à noite, a partir das 10, 11 horas da noite, sempre tá lá fazendo nossas lives. Você também pode se comunicar com a gente, mandar aquele seu textão caprichado, aquela sua mensagem um pouco mais bem desenvolvida, opinando mais, com mais argumentos, contrapondo ou reforçando a opinião de alguém aqui do programa e tal, mandando pro nosso e-mail, fala que te escuto, @flamengocast.com.br, galera. É isso aí. Ô Nick, tem um cara que tá há um tempo sem aparecer aqui no programa, né? Que está na hora dele voltar. Eu confesso que eu estava com saudade dessa figura ilustre, desse homem maravilhoso. Então eu fico feliz demais em chamar o Rodinei pra chamar o próximo bloco. Rodilindo, chama o próximo bloco aí. Próximo bloco. Tamo junto. Galera, vamos destrinchar um pouco aí da temporada do Flamengo no NBB, o que o Flamengo fez de certo, de errado nessa temporada. E nada melhor do que a gente começar pelo começo, começar pelo início. Vamos falar um pouco da temporada regular do Flamengo, tudo que aconteceu ao longo dela, momentos marcantes, o fim do ciclo, né, o novo ciclo que começa. Vamos falar muito do basquete do Flamengo nesses tempos aí de podcast. Vamos começar falando um pouco da temporada regular. O Flamengo disputou ponto a ponto com o Paulistano, né? Chegou há muito tempo a estar atrás, somente depois do confronto dos dois, que foi no Rio, né? Quando acabou perdendo o Paulistano. No final, acho que na última rodada o Flamengo ultrapassou. Enfim, vamos falar um pouco dessa temporada regular. O Flamengo, né, veio 2017 com 2016 deveras trágico, né? Perdeu nos playoffs, não convenceu, também teve a saída de várias peças, Mense, uma boa galera, e o Flamengo estava tentando se renovar com o Zé Neto, mas não tinha outros times que estavam mostrando muito mais basquete, que já ia falar futebol, olha, à vontade de falar de futebol, mas de basquete que o próprio Flamengo. O Paulistano mostrou desde o início uma defesa muito sólida com o De Conte, né? Que é até inclusive o novo técnico do Flamengo, que a gente vai falar mais pra frente sobre os panoramas dessa temporada. E mostrou muita irregularidade no início, né?
tinha um time, tava tentando se reformular, apesar de manter as suas peças principais, o Marquinhos, depois de uma temporada muito boa em 2016, fez de novo um 17 bom, mas não foi aquele Marquinhos que a gente conhece, tricampeão do NBB. Mas, e o Olivinha também, acho que mostrou um time muito irregular, né? A defesa não estava muito bem encaixada, o ataque girava a bola, e isso talvez se deva pelo fato de ter um armador muito inexperiente ainda. Apesar de ser garoto, é muito promissor. Mas não mostrou serviço assim, não mostrou regularidade. Apesar de ter uma bela bola de três, tem uma marcação bem razoável, bem boa, mas mostrou muita irregularidade. Apesar de um time já entrosado, mas perdeu peças importantes ao longo desse processo de 2016 e 2017. Acho que essa irregularidade foi consertada. Inclusive, pro meio, depois da derrota paulistana, houve uma sequência avassaladora. Até antes, do início do meio, teve uma ótima sequência. Conseguiu liderar, disputar com o paulistano, que também vai fazer uma boa temporada, disputar, ficar em primeiro e segundo, e conseguimos nos classificar em primeiro, apertado e tal, mas, né, o basquete ainda meio, enfim, não era o mesmo de 2016, não era o mesmo de 2015, 2016, mostrava muita irregularidade. Eu acho que o começo da temporada, o Flamengo não tava, como você falou muito bem, não tava encaixado, né? Depois de uma sequência... Acho que começou a engrenar em 2018, o início de temporada em 2017 não me comprometeu tanto. Sim, foi, exatamente, foi. Exatamente. Que nos primeiros jogos o Flamengo tava capengando, ainda tava perdendo alguns jogos, não tava mostrando assim, não tava tendo bons jogos. E depois o Flamengo conseguiu se encaixar, acho que a entrosamento pensou bastante aí também. E aí sim, depois que engrenou, aí começou a andar e o Flamengo ainda conseguiu terminar os pontos corridos, né? Vamos dizer assim, em primeiro lugar. E olha aí, o campeão acabou saindo que estava em segundo, né? Ficou em segundo lugar o paulistano na temporada regular. Que foi o trabalho mais regular, né? O paulistano ficou em segundo na temporada normal, né? Que a gente regular, né? Que a gente fala. Mas mostrou, assim... Quem mostrou mais regularidade foi o Perdeu paulistano, somente, né? O último jogo, né, cara? Exatamente, isso é muito evidente. Eu acho que mostrou que o paulistano estava na briga, que era um Flamengo, claro, né, com seu time, sua tradição, o seu manto, o peso da camisa era muito maior para o Flamengo. Mas eles foram até o final no basquete e tal, tudo bem que no final no playoff, e o Flamengo acabou tendo uma baixa nos playoffs, enfim, irregularidade, apesar de passar pelo Minas, que a gente vai discutir mais pra frente. O time do Paulistano se mostrou muito mais regular, né? Até durante a própria temporada regular. Sim, ele tinha sido vice-campeão na temporada 16-17, né, cara? Então já não foi uma surpresa, já tinha sido vice-campeão na temporada anterior. E agora, sim, chegou e foi campeão, né? Exatamente. A grande realidade é que esse time do Flamengo, nos últimos 2 anos, não vem sabendo disputar a fase de mata-mata. Vai muito bem na fase de classificação, de pontos corridos, onde terminou os 2 últimos anos em primeiro lugar. Mas chega na fase de mata-mata, consegue ter. 2016, 2017, o Flamengo acabou perdendo para o Pinheiros por 3-2. E nessa de 2017 e 2018, acabou perdendo na semifinal por 3-1 para o Mogi das Cruzes, sendo que o Flamengo, na fase de classificação e pontos corridos, foram 28 jogos, o Flamengo só teve 3 derrotas. Aí vai jogar contra a equipe Paulista, Mogi das Cruzes, foram 4 jogos, o Flamengo teve 3 derrotas. É um índice muito alto para uma equipe que quer ser campeã. Aí não dá. Acabou perdendo aí para o Mogi, onde fez até jogos melhores na fase de pontos corridos. O próprio time do Pinheiros, né, que foi campeão naquela edição, tinha um timaço, né? Pinheiros é um dos clubes da NBB que tem uma grande história no basquete nacional, não até antes do NBB,
O próprio Paulistano tem essa história. Mogi tem toda uma estrutura muito bem montada. Então, assim, são clubes relevantes? São muito relevantes. Mas convenhamos que o Flamengo hoje é a maior potência de basquete no Brasil. O Mogi, no caso, estava numa ótima fase, né? Ele estava na Liga das Américas, estava disputando, chegou até a final, se eu não me engano, e deu um trabalho, se não me engano, perdeu. Era um time muito experiente, com o Larry, o Tyrone, que fez muito, o baita de um pivô, o cara sai, enfim. Tinha os estrangeiros, eu esqueci do nome do outro, que acabou com o jogo, fez 40 pontos, a maior pontuação da vida, no jogo derradeiro da terceira derrota do Flamengo. Foi um jogão, inclusive, o Flamengo melhorou ao longo da série. Mas é aquilo, acho que o Flamengo pecou antes, né? Ele pecou no planejamento, não foi nem na questão da preparação, acho que foi um planejamento para manter o time, vamos manter uma hegemonia, fazer o time. E acabou. Mas houve manter certas peças, contratar outras peças não tão à altura. Por muito tempo o Flamengo, depois da saída do Laprovito, lá em 2015, 2016, ficou sem um armador de ofício, que fazia realmente um papel genial. Enquanto ele jogou no Brasil, ele foi o melhor armador, né? Então, aí quem assumiu foi o GG, revezou com outro pessoal. E faltou essa peça, faltou essa renovação, mas o Flamengo ainda estava com um timaço ainda. Mas aí foi saindo o Meinse, que era um cara de rotação, um ala pivô de rotação muito bom, que sempre dava conta quando entrava. Aí chegou o Reds, que é meio que para substituir, mas ele não teve uma regularidade. Então, eu acho que faltou esse planejamento. Agora o Flamengo renovou totalmente, manteve 4 peças assim, mais antigas no Flamengo e renovou tudo, né? Pois é. O Flamengo tem errado nesse sentido também na questão do planejamento, né? A gente percebe que as quedas do Flamengo não tem sido só na questão do mata-mata, dentro da quadra, né? Tem sido no planejamento também, né, cara? Eu acho que essa mudança que vai ocorrer daqui pra frente pode ser o início de um novo planejamento, de um novo recomeço. Um time do tamanho do Flamengo no basquete, eu acho que ajuda muito. Bom, meus amigos, no começo do ano o Flamengo anunciou uma novidade para o seu time de basquete, uma novidade de um impacto de peso para o basquete nacional e principalmente para o Flamengo, já que seria ele a jogar pelo Flamengo. Anderson Varejão, meu amigo, chegava ao Flamengo, uma contratação internacional, apesar de ser brasileira, né? Pois é nada mais nada menos que um dos grandes nomes da NBA, um dos grandes nomes brasileiros que passou pela NBA. Chegou para jogar no Flamengo, logicamente foi uma contratação, né, simbólica, além de em quadra, né? Simbolicamente mostrava a força que o basquete tem no Flamengo, que é de trazer um cara desse para o basquete brasileiro. O que vocês acharam do Varejão no Flamengo, cara? Assim, também é bom falar quem estava envolvido nessa transferência e motivação, né? O Varejão, ele tem como um tutor, assim, digamos, muito entre aspas, né? Que a gente não sabe que é bem assim, eles nasceram em lugares diferentes. Mas uma grande inspiração para o Varejão foi o Marcelinho. Ele mesmo tratou de conversar e tal, de ajudar nessa transferência, né? Que, convenhamos, que é das maiores da história do NBB. Você trazer um cara, tudo bem, tem seus 35 anos, mas convenhamos que é um cara de peso, né? Apesar de ter o Leandrinho também em outro clube voltando aqui pro Brasil, mas o Varejão acreditou no projeto do Flamengo, isso é muito importante. Exatamente. Ele viu o marketing do Flamengo, o que poderia fazer em quadra, que ele é um cara essencial em quadra. Ele não é o cara físico que nem o Nenê, que crava monstruosamente. Enfim, ele é um cara de team play, né? É um cara que
sabe dar uma assistência, tem um cara que tem qualidade, visão de jogo, sabe se posicionar pro outro jogador infiltrar, né? Então acho que ele tinha essa visão do Flamengo e tal, ele queria ajudar, né, para esse projeto. E foi muito importante a participação de novo, né, positivamente, do Marcelinho, o maior nome segundo maior nome da história do basquete do Flamengo, claro, né, porque nosso querido Oscar, né, jogou por anos no Flamengo, jogou na verdade uma temporada, se eu não me engano, e fez um show também. Ele é o cara que faz o pivô direito no Flamengo? Esse é pago pra fazer pivô mesmo? É pago mesmo. E não é falso 9 não, o cara faz cesta mesmo. Mas e dá muita assistência, né, também. Ele é um cara que é o cincão mesmo, bruto, mas daquilo. Acho que hoje o basquete ele não é só posições fixas, né? A gente fala que o armador é simplesmente o cara que organiza o jogo. Não, hoje em dia tem um papel mais de infiltrar, de dar opção. O ala, por exemplo, não necessariamente ele não vai jogar embaixo. Tem várias variações, entendeu? Hoje em dia no basquete, evolui bastante nisso. E o Varejão é um cara que sempre jogou, soube jogar fora, apesar de não ter um chute de 3 sensacional, mata as bolinhas dele de vez em quando. É um cara muito versátil, por isso que foi pra NBA, cara. Não foi pelo físico, foi pela habilidade, né? E não foi só isso, pô. Ele foi campeão da NBA, cara. Exatamente. E ele fez um papel muito importante na rotação do Golden State. Se eu não me engano, foi o Cavalier. Ai, meu Deus, peraí. Qual foi o... Eu nem lembro mais o time da NBA que ele foi campeão, Jesus. Eu acho que ele foi campeão do Golden State. Acho que foi Cavaliers e Golden State. É isso mesmo, mano. Que ele jogou com o LeBron e... Enfim, aí saiu, foi free agent pra Golden State Warriors e fez um bom participação nesse time, né? Ele é um cara que fez pouco tempo ali, mas deu uma liga, né? Apesar de um timaço, né? E eu acho que assim, muito ele estava em Cleveland. Ele estava em Cleveland na primeira final entre Cleveland e Golden State. Golden State ganhou. No ano seguinte ele foi de Cleveland pra Golden State no meio da temporada. E aí o Cleveland foi campeão, ele estava em Golden State. Só que ele ainda pegou um pedaço da temporada em Cleveland. Não sei se conta como campeão, mas ele perdeu a final também. Ele recebeu o anel. E aí no ano seguinte o Golden State ganhou com ele. E aí, se contar os dois, ele é bicampeão, né? Exatamente. Então, assim, é um cara que teve importância nos clubes que ele passou, né? E foi inteligente, né? Porque foi para os clubes campeões. Pra tu ver, né? É um cara de equipe que também não tem só o papel dentro de quadra. É um cara muito de fora de quadra. É muito importante um cara desse no basquete. É muita pressão, um querendo pegar a vaga do outro. É muita pressão. E é um cara que sempre contribuiu muito, né, na quadra. Dentro e fora de quadra. E a chegada dele é importante também para, como eu falei, porque o Flamengo, pouco tempo atrás, perdeu o patrocínio do basquete, né, cara? Foi um período que o Flamengo não conseguiu fazer, talvez aí a questão do planejamento que a gente falou no bloco passado, e acabou que isso pesou na questão nas contratações também, né? Porque a gente sabe que o Flamengo passou por uma reestruturação financeira e tudo mais, e outros basquete fora, e outros esportes fora o basquete acabam sofrendo essas mudanças financeiras, né? E só que o Flamengo do basquete, ele como se fosse independente, né, do futebol. Então ele tem o seu próprio patrocínio, ele tem a sua própria fonte de renda, mais ou menos assim, né, vamos dizer. E essa perda do patrocínio acabou mexendo com isso. E agora marca, né, uma volta o Anderson Varejão é uma contratação não só esportivamente, como de marketing, né, cara, também para o time. Fez muito bem, né? Fez muito bem financeiramente. Não necessariamente, meu Deus, vendeu camisa dessa. Porque contar isso no basquete. Não é uma parada. Não é uma parada que, tipo, vamos vender camisa do Varejão agora. Assim, mas, de marketing, de visibilidade, de patrocínios, é importante também nesse sentido. Com certeza. Fizeram lá no Cavaliers. Cavaliers não. Enfim, num desses times lá da NBA, o Varejão Day, né? Que é geral. Todo mundo distribuíram as perucas para todos os torcedores, né, presentes
no estádio, todo mundo com Varejão Day, esse é massa. Sem contar também que o Anderson Varejão demonstrou que gosta de desafios, né? Até porque ele poderia ter voltado para o Franca, equipe que ele passou aí 4 anos defendendo a equipe paulista antes de partir para o Barcelona. Ele acabou não voltando para o Franca, aceitando o desafio do Flamengo, sabendo que a pressão do Flamengo é muito grande, não só no futebol, mas também no basquete, onde a torcida, muitas das vezes, não quer saber nome de jogador, quer saber de títulos, de vitórias e acaba pressionando o jogador. Ele não quis saber disso, acabou aceitando com o Flamengo e mostra que vai ser uma peça muito importante para a próxima temporada. E volta a bater na tecla aí que o Flamengo, com o novo técnico, precisa acostumar a vencer os confrontos de mata-mata que são cruciais. O Flamengo pode até não ganhar a NBB dessa edição 2018-2019, mas pelo investimento que vem fazendo, a obrigação do Flamengo é pelo menos chegar na final. Agora, se vai ganhar, é outra coisa. Galera, a gente falou dos pontos corridos, falamos um pouco sobre as questões das temporadas passadas do Flamengo e agora vamos falar sobre a eliminação que o Flamengo sofreu para o Mogi. O que tem acontecido com o Flamengo, que tem perdido nas últimas temporadas exatamente no playoff, né, cara? Primeiro o Flamengo pegou o Minas, isso, no primeiro mata-mata. Falar um pouquinho desse confronto. Foi uma série tranquila, né, que o Flamengo mostrou a superioridade, né? Pegou o time, porque, né, assim, geralmente o playoff, você pega o primeiro, pega o oitavo, o segundo, o sétimo e por aí vai. E o Flamengo passou o trator, né, assim, tinha um time muito superior do meio, tinha muito que se questionar, mas, enfim, houve, de certa forma, durante a partida, que realmente eu acho que foi o grande problema do Flamengo essa temporada grande irregularidade dentro da partida, fazia ótimos quartos, conseguiam aumentar boas jogadas lá na frente, só que sabe errar lances bobos, passes desnecessários, escolhas equivocadas. E isso foi a tônica também dessa partida, mas como o Flamengo era superior, acabou por não prevalecer isso. O Flamengo fez uma série muito tranquila, acho que foi 3-0, 3-1, se eu não me engano, e não teve nenhum problema para passar, né? Mas mostrava já esse reflexo de qualidade dentro da partida, principalmente, que prejudica o basquete. Bom, e eu acho que também uma coisa que pesou bastante, como a gente falou, o Flamengo não tinha feito alguns bons jogos durante os pontos corridos, né, cara? Que a gente até comentava em alguns programas, somente nas lives, que o Flamengo, dentro de campo, acabava oscilando durante o jogo. O Flamengo era um time que chegava avassalador, começava fazer jogos bons. Durante a partida, um quarto do jogo, ele ganhava bem, abriu uma boa vantagem e acabava entregando o jogo nas etapas finais. E acabava fazendo com que o time chegasse perto de ganhar os jogos, sendo que o Flamengo já tinha uma vantagem, ou seja, a defesa do Flamengo não estava conseguindo segurar o jogo muito bem. E como o basquete é um esporte de vai e volta, né, a defesa, por muitas vezes, seria mais importante do que o ataque. Porque quando a partir do momento que você bloqueia um ataque adversário, você ganha um para você. Então, o Flamengo estava pecando nisso porque estava... É um contra-ataque, né? Exatamente, estava pecando nesse sentido e deixava o time jogar muito nas etapas finais. Não só isso. O Flamengo foi eliminado pro Minas, que é um time que fez esse feito, né? O Flamengo era time. É totalmente defesa, cara. Foi pro Mogi. Foi pro Mogi. Isso, foi mal. Foi mal isso, desculpa. Eu falei um pensando no outro. Mas o Flamengo foi eliminado pro Mogi, e o Mogi ganhou na defesa, né, cara? Inclusive o segundo jogo, né? Que o Mogi abriu 2, foi um massacre. O Flamengo foi destroçado pelo Mogi, cara. Pois é. Tudo jogando defesa. Dava pra perceber que a defesa do Flamengo vinha sendo fraca. Se você pegar a fase de classificação geral, pontos corridos, vários jogos o Flamengo ganhou ali bem apertado. Igual pegou a equipe do basquete cearense, foi 87, 85, 2 pontos de diferença, sendo que a equipe do Flamengo é muito superior. Perdeu o jogo em casa também pro Paulistano por 1 ponto de diferença. Fora, quando jogou fora de casa, ainda sofreu também, né? Paulistano não bastou perder em casa, mas também perdeu fora.
e ainda perderam para a equipe do Franca, que foi outro jogo onde os caras ganharam quase 20 pontos de diferença com relação a gente. Sendo que você olha ali, a equipe do Franca terminou em terceiro lugar da fase de pontos corridos. E a equipe do Leandrinho, né, também, tem que se ressaltar isso. Tinha o Leandrinho também, que voltou pro basquete. Enfim, é uma boa equipe, mas convenhamos que o Flamengo é melhor, querendo ou não. Respeitando muito a equipe do Franca, que também é outra escola tradicional, mas não é pra gente tá se comparando, a gente tem que estar. Então acho que realmente é bem importante ressaltar isso. E pega o confronto também, um dos confrontos contra o Minas, onde o ataque não é tão bom, a equipe que terminou em 9º lugar. Teve um jogo, Flamengo e Minas, onde o Flamengo acabou fazendo uma diferença ali muito pequena. No terceiro jogo foi 97-92, sendo que teve outro jogo lá, o segundo, o Flamengo tinha feito 101-74. Dá pra ver a decadência da defesa do Flamengo nesse jogo. Pois é. Deixa eu perguntar pra vocês, então, o que vocês acham que foi o maior erro do Flamengo no confronto contra o Mogi, cara? Houve vários erros, incontáveis. O Flamengo foi inferior, acho que em quase todos os aspectos, mas qual foi o principal erro do Flamengo nesse confronto? Eu acho que foram as peças, cara. Não tem pra onde correr. Eu acho que o time tanta organização, né? Enfim, é muito importante que o Guerrinha, que era o técnico do time do Mogi, ele armou o time botando o ponto fraco do Flamengo, que era bola de perímetro. Começou a marcar bola de perímetro e dava o sangue pra recuperar, né? Caso fosse cortado. Mas não deixava o Flamengo chutar com liberdade. Isso acabou com a estratégia do Flamengo. Enquanto o Flamengo não estava conseguindo defender, né? Os jogadores estrangeiros do Mogi estavam fazendo a festa. Um dos jogos, como eu ressaltei, foram 41 pontos de um jogador. Né? Não lembro se foi 50 ou 40, mas foi a maior pontuação da vida dele, na NBB, né? Mas convenhamos que isso não poderia ter acontecido, né? Ele jogou muito esse jogo. Convenhamos que foi algo ridículo, né? Mas o Flamengo deveria ter se ajustado a isso. Então, esse ponto foi essencial para a saída do já falo Zé Ricardo. Zé Ricardo, não. Zé Ricardo que não aproveitou a base no basquete. Pô, não aproveitou, botou o Gabriel, é foda. Eu acho que exatamente, mas até um ponto que foi comédia foi ponto engraçado do Nick, na verdade foi isso. O Flamengo não consegue investir na base e não tem o mesmo retorno. Por que isso acontece? Isso é histórico do Flamengo. Enfim, eu joguei em outro clube aqui na base do Flamengo, do Rio de Janeiro, mas assim, a base do Flamengo era boa, mas tinham outros muito melhores, muito à frente. Por que isso acontecia? Entende? A gente tem que rever esse lance da base. Porque a base do Flamengo, o Flamengo tem recurso para recrutar, você fazer um recrutamento numa pelada, você vir, em vez de todo mundo ir para a Gávea, você ir até os lugares, até Madureira, onde tem a Zona Norte é repleta de talentos, enfim, há diversos talentos que vão para outros clubes. O Vasco, por exemplo, é craque nisso, eles têm sempre olheiros fora de São Januário, eles vão até os lugares, sabe? Eles vão até as competições menores, desde a base. Então, por que o Flamengo não faz isso? E hoje não tem uma base suficientemente boa para manter o Flamengo no topo. E tem que sempre contratar, tem que sempre ir ao mercado. Eu sei que é muito difícil esse lance de investir na base. No basquete é muito complicado, ainda mais no esporte que tem poucas quadras aqui no Rio de Janeiro. Você tem que ir fora do país, do estado. Enfim, até não é um esporte tão popular, né, cara? É popular, mas não é algo que, digamos assim, a gente vê um investimento do governo nas escolas. Não é uma parada que é mais assim, realmente quem gosta mesmo da coisa, né, cara? E são clubes, né, que fazem, né? A gente tem a cultura do street basket, né, que é uma coisa mais de pelada, que é o TX3 ali do bairro, que é mais local, mas o basquete em quadra, aquela coisa mais 5 contra 5, tempo valendo, com as regras,
é muito diferente, sabe? Se adaptar a isso. E o Flamengo tem que ver os talentos e lapidar isso. Tem muita gente por aí, cara. Mas, enfim, eu acho que faltou esse pensamento a longo prazo lá atrás do Flamengo, enfim. A gente não pode discutir também porque tem muitos aspectos políticos, tem muitas outras questões, mas eu acho que faltou também um elenco pra girar bem, sabe? Porque só o Varejão não conseguia, o Marcelinho já estava já em final de carreira, é muito difícil para ele fazer os milagres que ele já fez pelo Flamengo. Marquinhos estava visivelmente abaixo da temporada toda, não só o Marquinhos também, cara. O Marquinhos já tem 37 anos, 36 anos, tá ligado? O Olivinha é um cara que sempre foi importante pro Flamengo, sempre tem o DNA rubro-negro, mas já tá quase indo já. Então acho que não dá mais só pra depositar isso nele, sabe? Agora vamos ver a renovação, né? Que promete. Com relação a isso, eu gostaria até de fazer uma pergunta para vocês. Acredito que o fator do Varejão pode ter prejudicado também o elenco do Flamengo por conta do ego, ser aquele jogador que receba mais status? Nenhum ego. É como eu falei, ele é um cara que ele é muita equipe, né? Porque ele começou no banco, a maioria dos jogos ele começou no banco. Se aconteceu isso, não foi partindo dele, cara. Isso eu não tenho nem dúvida, cara. Isso aí a gente não precisa nem discutir, cara. Agora, se alguém dentro do clube ficou enciumado, alguma coisa do tipo, pelo menos não foi externado, né, cara? Então, com relação a isso, eu não digo nem partindo dele, mas pode ser dos outros jogadores. Falar assim, pô, o cara vem de outro time, agora vem com status de principal craque, vai ganhar bem mais do que a gente. Duvido muito, porque assim, as principais estrelas, por exemplo, Marquinhos, ele já jogou NBA, exatamente. Eu acho que ele é um cara que, apesar de ser um pouco controverso, um cara que fala mais do jeito dele, né? Ele é um cara que tem responsabilidade, ele é um cara profissional. O Olivinha, pô, outro exemplo maravilhoso de ser humano, um cara que realmente veste a camisa. E o resto, acho que não tem por que fazer isso, porque ele tá ali pra agregar o Varejão. E eu acho que não, acho que realmente o problema foi muito tático, foi muito da qualidade do time, não tinha reposição. O Red era um cara muito bom, era bom, cara, quer dizer, muito bom não, ele era bom, mas não conseguia. O JP Batista já estava fazendo hora no Flamengo, apesar de ser um grande jogador, já fez um passado, mas acho que não tinha o meio termo, né? Eu era muito novo, era muito já fora já da idade. Tipo a zaga do Flamengo hoje. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa antes da gente estar no último bloco. Devido a todos esses problemas que a gente falou, o Flamengo teve ao longo da temporada, essas instabilidades, e aquele início de campeonato, até o mata-mata de Flamengo e Paulistano brigando e tudo mais. Pelo que se fez ao longo da temporada, Paulistano campeão, foi justo? Ganhou o melhor time da temporada? Muito mesmo, assim, eu falo tranquilo. Muito tranquilo, era nítido isso. Falo com tranquilidade. Não, mas é evidente na final. Era muito evidente que o time do Paulistano era muito superior taticamente. Tecnicamente tinha as peças necessárias. Cara, o De Conte fez um trabalho sensacional. Ele tinha sacados, o time era muito entrosado. Ele sabia mexer bem, sabia fazer jogadas de tempo, time-out, né? Ele pedia jogadas e quase sempre dava certo. Então, assim, é muito mais que merecido esse título do Paulistano. Dava pra ver realmente, se não me engano, a série foi 3-1 também. E o Mogi, assim, deu o que tinha que dar. Não tinha mais além dos 3 ali. E uma marcação forte Foi equilibrado? Foi. Assim, cada um ganhou seu jogo em casa. Mas convenhamos que, cara, o time do Paulistano mostrou... Eu vi muito mais basquete no time do Paulistano do que no Mogi. Mogi, quando partia pra cima, era um trator. Mas não tinha... Quando o Larry cansava, quando o Tyrone cansava, o time caía, sabe? E você não via isso no Paulistano. Eles não se deixavam bater. Sempre que entrava, alguém dava show. Pois é, pra galera que falava, mas o Flamengo ficou na frente, um ponto na frente.
direto na fase preliminar, né? O Flamengo perdeu em casa pro Paulistano. Exatamente. Um jogo que o Flamengo, tipo, nada funcionou, né? O Paulistano abriu vantagem no início e administrou muito bem. Foi absurda a vitória do Paulistano. E o Paulistano, não foi tipo, sorte. Eles estavam mostrando esse basquete, realmente. Foi natural. E, gente, não só perdemos em casa pro Paulistano, mas como também perdemos fora de casa. E pelo que o Paulistano também apresentou na temporada passada, onde acabou sendo vice-campeão do Novo Basquete Brasil, demonstrou-se que é uma equipe que está preparada para disputar competições de mata-mata. Pode não ir tão bem na fase de pontos corridos, mas quando entra no mata-mata, com o apoio da torcida, eles estão preparados para esses grandes jogos. E era uma equipe que vinha merecendo o título. Sim, perfeito. Mas assim, também a gente tem que ressaltar o trabalho do técnico, que é essencial para qualquer time do basquete. O time do Golden State Warriors só é o time do Golden State Warriors por causa do técnico que implementou um estilo totalmente louco, que assim, 2 anos, 3 anos atrás era insano, que é índices de chute de 3, algo assim, tipo, quase mal tinha chute de 2, dentro da área de 2 pontos, e só tinha chute de 3, e assim, quase suicídio, suficiente. Se você tiver um cara que saiba, se você tiver um cara que saiba arremessar muito bem de longe, de longe do perímetro, você é um suicídio, cara. E só que o Golden State tem o maior chutador da história do basquete, né, cara? O que esse cara faz é absurdo. Pois é. E não só ele, né? Tem o Duran, né, que já foi MVP já. E o Duran é um monstro. Enquanto os dois estiverem juntos, vai ser muito difícil ser campeão dele. O Duran talvez seja... Eu não sei se é injusto com o LeBron falar que o Duran é o mais completo o LeBron mais completo da história. Mas ele tem se mostrado muito versátil, muito completo, Duran, cara. Bom, meus amigos, 6 anos após sua chegada, José Neto deixa o basquete do Flamengo, um técnico que conseguiu conquistar praticamente tudo pelo Flamengo, ganhou a Liga das Américas, 4 NBBs e 5 Campeonatos Cariocas. Mundial também. É verdade, o Mundial, o mais importante, cara. Mas, cara, esse cara, velho, eu acho que assim, ele tinha o Flamengo na veia dele, né, cara? É um técnico que soube trabalhar muito bem com as peças que tinha, apesar de que no final, né, como a gente já comentou aqui, não conseguiu bons resultados, mas o serviço que ele prestou ao Flamengo, eu acho que, sem dúvida, deixa ele entre os grandes da história do Flamengo, né? Não tem a menor dúvida. Ele fez um ótimo trabalho no começo. Convenhamos que, assim, foi num período que o Flamengo estava dando um enfoque muito bom pro basquete, né? Enfim, era um carro-chefe numa época que estava meio pernas bambas ali o futebol. Era que dava mais alegria pro torcedor brasileiro. Era que tava dando alegria pro Flamengo, né? Exatamente. E tinham nomes, cara, ele contou com nomes muito bons também, cara. O Laprovítola, pra mim, ele é um dos melhores armadores que jogou NBB, cara. Sério, ele joga, cara, a visão de jogo dele era impecável, a leitura de jogo era incrível, incrível. Moleque era embaçado mesmo, cara. Muito, muito. Que argentino, filho da puta, cara. Jogava demais, mano. Mas jogava muito. Mas todo argentino é isso. Ele conseguiu ser no basquete aquele armador que a gente esperava do Mugni no futebol e nunca aconteceu. Exatamente. Mas hoje tá na seleção argentina, né? Que, enfim, venceu o Brasil naquela Olimpíada de 2016. Meu Deus do céu, aquele jogo eu tenho muita raiva. Mas, enfim, eu acho que essa época foi muito boa, né? Pegou a época da volta do Marquinhos, né? Ao seu auge, assim. Cara, jogou muito durante muito tempo. O Olivinha também, enfim, foi um nome importante. Marcelinho, não preciso nem falar, né? Todo mundo já sabe a história dele. Marcelinho é o maior ídolo da história do Flamengo, que também faz parte desse ciclo que se encerra, né, cara? Marcelinho pendurou o tênis, não vai jogar mais. É até difícil falar, né, do Marcelinho, cara. É difícil. O cara parou, né? Ele é único, né? Eu acho que ele deixou o legado dele. E, cara, eu já critiquei muito ele também por algumas decisões dele, mas, cara, ele resolvia jogo. Então, assim, convenhamos, no basquete o pessoal critica muito.
mas o que importa é você ganhar. E ele ganhava, né? Todo mundo vai falar o quê contra quem é campeão? Vai falar, mas você... Não, aqui, ó, ele mostra aqui, ó, a medalhinha, o troféu, vou falar o quê, né? Mas é um cara que, porra, fez história demais, né, no Flamengo. Maior ícone, assim. Acho que o Flamengo não tinha isso desde o Oscar, né? Que foi campeão brasileiro na época que ele foi tanto técnico quanto jogador, né? Então, eu acho que foi muito importante, né? Eu acho que 12 temporadas. Só isso. Desde 2007 e foi quando mais ou menos todo mundo aí começou a acompanhar esporte em geral, né, cara? Exato. Basquete, então, desde que todo mundo aqui acompanha basquete, ele tá lá, né, cara? Até antes, né? Ele acreditava no projeto quando ninguém botava fé, né? Assim, que tava uma zona. Gente, o basquete, a NBB foi criada para resolver um problema absurdo que o Brasil não tinha uma liga nacional de basquete decente. Entende? Era tipo isso. O NBB foi para solucionar isso. Foi embrionário e tal, mas ainda assim veio com muitos problemas. E deu certo. Hoje a gente pode falar que deu certo. Ah, mas NBA é muito melhor, que eu vejo o pessoal falando, mas, mano, cara, NBB hoje em dia é uma boa liga, né? Pra mim é uma das maiores ligas da América Latina. Que, enfim, não dá pra comparar com a NBA nada. Nem a Eurobasquete, que é o maior torneio, segundo maior torneio do mundo, é comparável com a NBA, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente citar isso. É difícil, né, cara? Não dá, que é o berço da... É difícil comparar, acho que não serve, né, cara? Não dá pra comparar, porque é o berço do, assim, digamos, de tudo do basquete, né, cara? E onde você tem os melhores jogadores, a melhor liga. É a mesma coisa que tentar comparar a Champions em nível de estrutura, dessas coisas, com outras competições, né? A gente pode até gostar de Libertadores, mas, porra, não dá pra comparar uma coisa com a outra, né, cara? Uma coisa é o charme da Libertadores, outra coisa é a qualidade, né? Muito melhor tá exatamente. Muito melhor tá sendo na banda. Mas é só pra falar um pouco, só pra finalizar sobre o Zé. Meu Deus, já ia falar o Zé Ricardo de novo. Só porque ele não ganhou dois anos. Você tá com o Zé Ricardo na cabeça, né? Ricardo. O Zé Neto, ele, cara, foi um cara importante, mas eu acho que acabou o ciclo dele, sabe? Passou, sim. Acho que acabou realmente. Agora o Barbieri, verdade. Enfim, agora nosso Barbieri é o De Conte. Inclusive, eu acho que se o Barbieri assumisse esse time de basquete, não tinha pra ninguém, cara. O Flamengo ganhava fácil. Mas falavam isso do Zé Ricardo também. Exatamente. Mas o Zé Neto já fez o que tinha que dar. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que não precisa manter ele. E aí, sobre o novo técnico do Flamengo? Ele é o técnico paulistano, que ganhou o título agora e foi vice. Gustavo De Conte. De Conte, o grande Gustavo, que, mano, ele ditou esse ritmo. Então, acho que mais que merecido. Eu acho que o Flamengo fez certo. Contratou mais competente para assumir a vaga, né, deixada pelo... Isso só mostra o poderio do Flamengo, né, cara? O Flamengo não tá bem, fim de ciclo, vamos pegar quem? Vamos pegar logo o melhor, o campeão, né? Isso mostra muita coisa e talvez mostre como o Flamengo talvez não tenha tantas dificuldades nesse novo ciclo, cara. Não é difícil olhar pra frente e vislumbrar um futuro melhor no basquete do Flamengo, né? Não que o presente seja lamentável, temos que refazer tudo, jogar tudo no lixo, longe disso, mas não é o que a gente imaginava, mas não é difícil imaginar uma melhoria, né, cara? Assim, o grande problema disso tudo é que só ficaram 4 peças, né? Que são as peças que teriam que ficar, que foi o Varejão, o Olivinha, o Jesus Marquinho e o Paulo Vitor. Enfim, eu espero que não seja o PV do ex-goleiro. Ex-goleiro do Flamengo, claro. Então, Paulo Vitor ou Muralha? Pra encerrar, Paulo Vitor ou Muralha? Paulo Vitor. E a gente espera um ano muito promissor. Apesar das novidades, os jogadores jovens contratou, eu acho que temos que esperar, né? Vamos ver em quadra como é que funciona. Mas se você não ficar confundindo com o Zé Ricardo de novo, tá beleza, né? Tá ótimo, né? Tem que comparar com o Barbieri. Se o Barbieri for campeão, né? Porque depois eu não vou querer ver ninguém reclamando do Barbieri também. Ô, Gonzaga. Varejão no Vasco! Meu Deus.
Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Tumulto. Realização: flamengocast.com.br